Você já pensou que conhecer e compreender podem ser coisas diferentes? Bom, o Jung teve essa ideia. Vamos conhecer um pouquinho sobre isso hoje. Meu nome é João, eu sou um dos organizadores da Analítica hoje, e hoje eu trouxe esses dois conceitos que o Jung desenvolve nesse livro aqui, que é Presente e Futuro, um livro que eu gosto bastante, que é o conceito de compreensão e de conhecimento. Mas o que ele quer dizer com isso? Resumidamente, para os dois, o conhecimento diz respeito a um saber estatístico, bem próximo daquela ideia de ciência que a gente tem hoje, que se dissemina. Já a compreensão é mais do individual, é de um saber do individual, daquilo em específico que se está estudando. Então, explicando um pouco melhor. O conhecimento, enquanto um saber estatístico, ele diz de uma média das coisas. Um exemplo que tanto von Franz quanto Jung dão é de um colecionador de seixos, ou pedras. E esse colecionador tira uma média do diâmetro de todas essas pedras. Suponhamos que seja 4. Mas na hora que precisa se verificar o diâmetro dessas pedras individualmente, pode ser que nenhuma delas tenha 4 de diâmetro. Mas quando os seus diâmetros individuais são somados e divididos pela sua quantidade total, sim, chega a uma média de 4. Isso acontece também na psicologia quando a gente fala de diagnósticos nosográficos, que são diagnósticos abrangentes. Por exemplo, pegamos o diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente pode dizer como que uma pessoa com TDAH se comporta tipicamente. E tipicamente eu quero dizer o quê? Uma categoria coletiva. E para chegar nessa categoria coletiva de como uma pessoa com TDAH se comporta, eu preciso pegar esses indivíduos, comparar o que eles têm em comum e excluir suas individualidades. Assim a gente cria uma média entre eles. E a gente só olha isso que se repete. O que não se repete, a gente exclui. A gente está fazendo uma comparação dele com um coletivo e não compreendendo ele na sua individualidade. Já a compreensão seria justamente isso, compreender na individualidade. O Jung, inclusive, desenvolve lá na prática da psicoterapia a ideia de diagnóstico psicológico, que é um diagnóstico dado na relação entre terapeuta e paciente. E é um diagnóstico, um nome que se cria que só serve para aquele caso. E sendo uma perspectiva da psicologia, a gente lida diretamente com a subjetividade das pessoas. Por isso é tão importante a ideia de compreensão, a ideia de entender e buscar compreender esse sujeito, e não apagá-lo em meio a esse coletivo. Mas o coletivo também é importante. Algo que o Jung fala logo no início desse livro que eu recomendei é: se o psicólogo em causa for o médico que não apenas pretende classificar seus pacientes segundo as categorias científicas, mas também deseja compreendê-los, ficará em certas situações exposto a uma colisão de direitos entre duas partes opostas e excludentes. De um lado, o conhecimento, e de outro, a compreensão. Esse conflito não se resolve com uma alternativa exclusiva, ou, e sim por uma via dupla do pensamento, fazer uma coisa sem perder a outra de vista. E aqui a gente precisa lembrar que um ponto central da psicologia analítica do Jung é a antinomia. São esses opostos que existem mutuamente, e a gente não consegue compreender a psique sem considerar que ela é antinômica. Então, quando a gente está falando de compreensão e conhecimento, a antinomia central que o Jung vai colocar é: o individual não importa perante o genérico e o genérico não importa perante o individual. O que significa? Que se a gente está olhando para essa média, para esse coletivo, e o que esse coletivo tem em comum, a gente precisa excluir o que há de individualidade em cada membro desse coletivo. Porque se a gente está olhando para a individualidade, a gente está olhando para algo que é individual. Ou seja, o individual não importa perante o genérico. E se a gente quiser compreender um ser na sua individualidade, a gente não pode ficar comparando ele a outros semelhantes, porque senão a gente vai estar partindo para um genérico. E nesse sentido, o genérico também não importa perante o individual. Mas o ponto-chave que eu quero trazer para vocês é que os dois importam. Não tem como a gente compreender a psique sem considerar que ela também tem âmbitos coletivos, mas também a gente não consegue entendê-la sem considerar que ela tem uma profunda subjetividade também. Uma prerrogativa importante da psicologia analítica é não atuar por teorias, ou seja, não chegar achando que você já conhece aquela pessoa, mas tentar ao máximo compreendê-la em sua subjetividade. Mas tendo essa ideia em mente, às vezes também é interessante o psicólogo considerar que pode ser benéfico naquele caso trazer a ideia do conhecimento. É um ponto que a von Franz traz lá no Sombra e o Mal nos Contos de Fadas. Tal pessoa sentirá então que seu problema não é exclusivo e insolúvel, mas que já foi resolvido 1000 vezes de uma certa forma. Isso, inclusive, diminui a pretensão da pessoa, pois ela sentirá que faz parte de uma situação geral e que sua neurose não é única.
Então, resgatando aquela citação do Jung também que eu trouxe, não é também escolher entre um ou outro, não é um ou. É uma visão de simultaneidade, de que o sujeito é tanto coletivo quanto individual ao mesmo tempo. E quando a gente está falando de pesquisa científica, é muito útil a gente utilizar a estatística. O Jung colocava isso. Para isso é muito bom a gente utilizar essa média, para ter um conhecimento geral desse âmbito coletivo da experiência humana. Mas é aí que a gente tem um problema se a gente for considerar a psicologia como uma ciência só nesse quesito. Porque a psicologia é uma ciência que lida profundamente com o que é subjetivo individual. Então, se o que é científico é somente estatístico, a psicologia em algum nível vai estar escapando a esse rigor científico quando ela tenta compreender o sujeito por ele mesmo. É uma questão bastante interessante para todo psicólogo refletir. E eu deixo de novo a recomendação desse livro aqui, Presente e Futuro, volume 10/1 das Obras Completas de Jung, onde ele apresenta esse conceito e se aprofunda bem mais em como ele é aplicado. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui com a gente e deixa outras ideias que você gostaria que a gente trouxesse para cá. Não esquece de se inscrever e deixar um like. Até a próxima, pessoal!